Pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar revisando para o conteúdo da avaliação de vocês as propriedades físicas dos compostos orgânicos. Propriedades físicas somente solubilidade e ponto de ebulição. Bom, o que acontece? No nosso primeiro caso aqui, que é a solubilidade, nós temos que semelhante dissolve semelhante. O que seria isso? Os compostos polares vão dissolver os compostos polares e os compostos apolares vão dissolver os compostos apolares. Mas como que a gente vai identificar que esses compostos são polares ou apolares? Você tem que lembrar que existe uma certa diferença de eletronegatividade. Quanto mais eletronegativo esse composto for, maior a tendência dele em puxar elétrons para o seu próprio núcleo. E aí, havendo essa diferença de eletronegatividade, a gente vai ter uma polaridade na molécula. Quando que ela vai acontecer? Os compostos orgânicos, os nossos hidrocarbonetos, ou seja, aqueles compostos formados apenas por carbono e hidrogênio, então os hidrocarbonetos, eles vão ser sempre apolares. Então fica fácil. Toda vez que você encontrar um composto onde ele tivesse apenas carbonos e hidrogênios, ele é um composto apolar. Bom, quando eu tenho um elemento diferente de carbono e hidrogênio, um oxigênio, um cloro, um enxofre, um nitrogênio, esse elemento vai tender a ser mais eletronegativo que o carbono. Então ele vai tender a puxar esses elétrons para ele. Então eu vou ter uma diferença de eletronegatividade. Tendo essa diferença de eletronegatividade, a gente passa a ter compostos polares. Então nesse caso onde a gente tem uma função álcool, que é a hidroxila ligada a carbono saturado, uma função álcool, eu tenho um composto polar. Bom, se semelhante dissolve semelhante, a gente pode descobrir essa solubilidade desses compostos em água. Lembrando que a água ela é um composto polar. Se a água é um composto polar, solúvel em água vão ser os compostos polares. Nesse caso, o hidrocarboneto ele será insolúvel em água e esse composto álcool vai ser solúvel em água. A gente vai ver que quanto mais forte a interação intermolecular, também essa solubilidade aumenta. Apolar hidrocarboneto, insolúvel em água, e polar, no caso aqui eu tenho um álcool, ele passa a ser solúvel em água. Então muito simples, a solubilidade ela depende disso. Já quando eu falo de ponto de ebulição, eu preciso levar em consideração as minhas interações intermoleculares, as interações que existem entre as moléculas. Essas interações que existem entre as moléculas são ligação de hidrogênio, dipolo ou dipolo induzido, forças de London. Bom, nós temos que as ligações, as interações, ligação de hidrogênio e dipolo ocorrem em compostos polares. Qual que é a diferença entre eles? Que na ligação de hidrogênio nós temos o hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. São esses elementos de menor raio e maior eletronegatividade. Esse composto polar com hidrogênio ligado ao FON, ele vai ter uma alta polaridade, então eu vou ter uma interação mais forte. Os compostos polares, como eu tenho uma diferença de eletronegatividade na molécula, eu vou ter uma maior atração entre moléculas diferentes, por conta que o positivo de uma molécula atrai o negativo da outra, e a interação acaba sendo mais forte. Já o dipolo induzido, o nome já fala, para essas moléculas interagirem, a gente tem que induzir essa interação. Então, às vezes, com o aumento da pressão, qualquer coisa do tipo, eu consigo tornar compostos gasosos até compostos líquidos. No caso, por exemplo, o gás de cozinha. O gás de cozinha, dentro do bujão de gás, ele acaba ficando líquido, porque a pressão lá dentro é muito grande. Então, ligação de hidrogênio, mais forte que dipolo-dipolo, que é mais forte que dipolo induzido. Caso essas interações sejam as mesmas em dois compostos, a gente vai para o próximo critério para classificar esse ponto de fusão e ebulição, que é a massa molecular. A massa molecular é o seguinte: quanto maior a massa, maior o nosso ponto de ebulição. Então, se eu tenho um hidrocarboneto de 10 carbonos e um hidrocarboneto de 3 carbonos, eles possuem a mesma interação que seria dipolo induzido, que ocorre nos compostos apolares, mas se o de 10 carbonos tem a maior massa, ele tem maior ponto de ebulição. O terceiro critério é em relação às ramificações. Quanto maior o número dessas ramificações, menor vai ser o nosso ponto de ebulição. Isso porque a interação entre as moléculas fica mais distante, dificulta essa interação. E o que acontece? Eu só vou classificar de acordo com as ramificações caso a minha massa molecular seja bastante próxima ou até igual. Então, se eu tenho massas moleculares iguais, eu olho as ramificações. Coloquei um exemplo aqui muito simples, onde nós temos dois compostos de diferentes naturezas. O primeiro é um composto de função álcool. Esse composto de função álcool, a gente já sabe que ele é um composto polar.
Bom, além disso, eu tenho lá ó, o hidrogênio ligado ao oxigênio e a interação dele vai ser do tipo ligação de hidrogênio. Lá embaixo eu também vou ter um composto polar, isso é um haleto orgânico. Esse haleto aqui eu tenho o cloro ligado a carbono. Se ele é um haleto orgânico, ele também é um composto polar, mas nesse caso eu não tenho aquele hidrogênio ligado ao FON. Então, eu posso ter uma interação do tipo de polo. Bom, se logo a interação já é diferente, então eu já consigo determinar o ponto de fusão e ebulição desses compostos. Bom, o que vai acontecer? Como a interação na ligação de hidrogênio é maior, ou seja, ela é mais forte, eu tenho que o álcool então vai ter um maior ponto de ebulição. Então, no caso, o nosso álcool, ele tem maior ponto de ebulição em relação ao haleto. Porque a interação que ocorre aqui é a ligação de hidrogênio, que também é mais forte que a interação que ocorre no haleto, que é a interação do tipo de polo. E aí, nesses casos onde a interação é diferente, a gente já olha direto pela interação. Caso elas sejam iguais, a gente olha pelas ramificações ou pela massa e a gente vai estar fazendo exercício para vocês entenderem melhor isso aí. Bom, nos exercícios que nós temos os exercícios números 2 e 3 da sua lista. O número 2 ele dá 3 compostos para a gente, os 3 compostos são hidrocarbonetos, e ele faz a pergunta em 2 etapas. A primeira pergunta dele é, qual é a interação existente nesses 3 compostos? Bom, lembrando que quando eu tenho hidrocarbonetos, todos os 3 são hidrocarbonetos, eles são apolares. Então, esses 3 compostos possuem a polaridade como apolar. Sendo apolar, a interação que eles fazem intermolecular é do tipo dipolo induzido. Então, todos eles têm a mesma interação intermolecular. Quando eles têm a mesma interação intermolecular, como a gente já viu, a gente vai para o próximo critério, que é a massa deles. Bom, se você reparar, todos eles possuem forma molecular C5H10. Desculpa, C5H12. Bom, esse composto sendo um alcano, hidrocarboneto, tendo a forma molecular C5H12, quer dizer que todos eles têm a mesma massa molecular. O nosso primeiro critério era a interação, todos eles têm a mesma. Nosso segundo critério era a massa molecular, todos eles têm a mesma, são compostos isômeros. O terceiro passo é a gente olhar para as ramificações desses compostos. Para a gente olhar para as ramificações, a gente precisa primeiro montar a estrutura de cada um deles. Então, vou primeiro no dimetilpropano. Lembra que você começa aqui pela cadeia principal, ó, vai ficar mais fácil. Então, próprio aqui nós temos 3 carbonos. E a única possibilidade de local para existir essas 2 ramificações é nesse carbono do meio. A ramificação na ponta aqui ela não existe. Então, nesse carbono do meio, por isso a gente não numera, eu tenho 2 ramificações. Esse é o nosso primeiro composto. Aqui embaixo nós temos metilbutano. Da mesma forma, eu não numero esse metilbutano, porque eu só tenho a possibilidade de existência dessa ramificação. But 4 carbonos, só ligações simples, e aí eu tenho que ter um metil nesse butano. E por último, fica mais simples, pentano, são 5 carbonos, de cadeia normal. Lembrando que sempre que vocês quiserem desenhar essas estruturas por segmento de reta, vocês podem fazer isso, sem problema. Bom, lembrando que quanto maior o número de ramificações, menores são os pontos de fusão, menor é o nosso ponto de ebulição. Bom, dos 3 compostos, o menos ramificado é o pentano. Então esse nosso pentano aqui vai ser aquele que tem o maior ponto de ebulição entre eles. O segundo, que é o que só possui uma ramificação, é o que possui o ponto de ebulição entre os dois, intermediário. E o primeiro lá de cima é o que tem a menor ponto de ebulição. Então, eu vou chamar esses compostos de 1, 2 e 3. Se nós formos colocá-los em ordem crescente de ponto de ebulição, o menor é o nosso composto 1, o segundo é o nosso composto 2 e o terceiro é o nosso composto 3.
O que justifica, então, a mudança dos pontos de ebulição desses compostos? Que é a nossa pergunta. Primeiro eu queria saber quais eram as interações intermoleculares e o que justifica a mudança nesses pontos de ebulição. A mudança desses pontos de ebulição é de acordo com a ramificação. Aquele mais ramificado é aquele que tem menor ponto de ebulição. Bom, no exercício número 3 da sua lista, ele já muda um pouquinho. Ele quer que você fale a estrutura desses três compostos aqui, ó, que possuem massa 58, 60 e 60 gramas por mol. As estruturas desses compostos dizendo que 2 deles são líquidos. Bom, como que eu vou fazer as estruturas desses compostos? Aqui eu tenho um alcano. Se ele é um alcano, quer dizer que ele é um hidrocarboneto. E a massa molecular dele aqui é 58 gramas por mol. Bom, se você lembrar, a massa do carbono ela é 12, a massa do hidrogênio é 1, e a do oxigênio, já vou colocar para o próximo exercício, ela é 16. Então, juntando os meus carbonos e hidrogênios dessa molécula, que é um alcano, eu tenho que ter a formação dele. O alcano é CnH2n mais 2. Você vai reparar que esse nosso alcano aqui, ó, ele vai ter que ter 4 carbonos e 10 hidrogênios. 48 com 10, 58. Nossa estrutura desse composto fica assim, ó. CH3, CH2, CH2, CH3. O composto de base é um ácido carboxílico de massa 60 gramas por mol. Você tem que lembrar, o ácido carboxílico possui grupo funcional C+OOH. Aqui a gente tem uma certa massa, onde os oxigênios têm 16 cada um, o hidrogênio 1 e o carbono 12. Para completar 60 gramas aqui, ó, a gente precisa de adicionar mais um carbono. C2, H4O2. A soma desses compostos, 60 gramas por mol. E por último, o nosso álcool. Lembrando que o grupo funcional do álcool é uma hidroxila ligada a carbono saturado. Fazendo todos esses cálculos aí, ó, a quantidade de carbonos e hidrogênios que a gente vai precisar são 3 carbonos e esses demais hidrogênios, fazendo a fórmula C3H8O, que a soma também vai chegar nos 60 gramas por mol. Bom, depois de feito isso, nós temos que o primeiro composto é um hidrocarboneto. Se ele é um hidrocarboneto, ele é apolar. A interação desse composto é do tipo dipolo induzido. O segundo composto, nós temos um ácido carboxílico, que é polar. E a sua interação é do tipo ligação de hidrogênio. Tem o hidrogênio ligado a fluoroxigênio ou nitrogênio, nesse caso o oxigênio. E por último, nós temos também um álcool, que vai ser polar. E além de ser polar, também faz interações do tipo ligação de hidrogênio. A pergunta é, quais desses compostos, sabendo que 2 deles são líquidos, seriam os que estariam no estado líquido da CNTP, as condições normais de temperatura e pressão? Bom, se os 2 de baixo fazem interações do tipo ligação de hidrogênio, com certeza eles vão ter maiores pontos de ebulição em relação ao nosso alcano, que faz interação do tipo dipolo induzido. Logo, os 2 compostos, o ácido carboxílico e o álcool, são compostos líquidos, até porque esse aqui vai ser o ácido acético, né, o vinagre, e aqui o propanol. Esses 2 são os nossos compostos líquidos. Além disso, uma justificativa plausível para isso, então, que é a segunda pergunta da questão, o que justifica os altos pontos de ebulição dos álcoois e dos ácidos carboxílicos em relação ao alcano, aos hidrocarbonetos? Aqui o alcano ele é apolar, a interação dele é mais fraca, dipolo induzido, enquanto os ácidos carboxílicos fazem interações do tipo ligação de hidrogênio, que são as mais fortes. Então, nesse caso, nosso ácido carboxílico vai ter o maior ponto de ebulição. Bom, nós conseguimos ver todos os casos de pontos de ebulição para a sua provinha. A última coisa que eu quero lembrar, que a gente não fez esses exercícios, porque ele fala em relação ao ponto de ebulição, se a gente fosse ver a solubilidade de todos eles, tanto que seria fácil. Esses compostos são todos hidrocarbonetos. Se todos são hidrocarbonetos e são apolares, eles são insolúveis em água. Bom, aqui eu também tenho um hidrocarboneto que também seria insolúvel e outros 2 compostos que são polares. Se são polares, eles são solúveis em água. Com isso, você tem toda a matéria da sua prova
vai conseguir tirar uma nota legalzinha, entendendo toda essa matéria. E além disso, já tem uma explicação bacana mesmo, um resumão de tudo que a gente viu. Bom, Pro, eu acho que ficou bem resolvidinho.